Bom, pessoal, então prosseguindo, como eu falei na aula anterior, a gente vai agora demonstrar um resultado que essencialmente ele permite a gente dar uma expressão, uma outra expressão para o erro, né? Mas que essa expressão do erro depende apenas da nossa função f, né? No caso aí, como vocês já estão visualizando, da derivada segunda, tá? Então, no teorema diz o seguinte: você tem uma função f que é derivável até segunda ordem, no intervalo aberto i, e aí seja dois pontos, x e x0 pertencentes a i, tá? Você pode pensar assim, esse x0 é fixo, tá? E o x vai variando aí no intervalo i, por exemplo. Então, existe pelo menos um valor x barra no intervalo aberto de extremos x e x0, tal que a minha f de x eu posso escrever como sendo f de x0 mais f' de x0, x menos x0, mais f duas linhas de x barra sobre 2 vezes x menos x0 ao quadrado, né? E isso aqui, ó, se vocês observarem, né, essa expressão aqui que aparece do lado direito da igualdade é justamente o nosso polinômio p de x, né? Ó, esse daqui que a gente falou na última aula, tá? E esse termo aqui é justamente o nosso erro, né? Porque como eu tenho aqui a f e tenho p, eu sei que o que aparece aqui é justamente o que eu tenho que somar com isso aqui para dar a minha f é o erro, né? Então, como eu estou dizendo que a igualdade é justamente o p mais esse termo aqui, então esse termo é justamente o e de x, tá? Aí como é que funciona a demonstração? Bom, já que o que a gente quer mostrar essencialmente, né, é que o e de x é isso aqui, ó. A ideia é que a gente tente, né, a partir da expressão do e de x que a gente tinha lá em termos de fp, conseguir fazer alguma associação com a derivada segunda de f, tá? Então, vamos lá, subir aqui. Bom, então, como eu disse, ó, a demonstração vai se basear no seguinte: a gente vai começar com a igualdade que a gente tem, né, lá do e de x. A gente sabe que o e de x para cada valor de x no domínio da f é o valor de f de x menos o valor de p de x, que é isso aqui, certo? Aí a gente sabe que no ponto x0, como no ponto x0 essas duas expressões coincidem, né, até porque aqui também a gente vê, obviamente, dessa igualdade que vai coincidir esse termo com esse, porque aqui vai zerar, então vai ficar f de x0, aqui vai ficar f de x0. Então, o e de x0 é 0 e o e' de x0 também é 0, porque quando a gente derivar isso aqui, vai ficar f' de x, que no ponto x0 é f' de x0, aqui vai dar a derivada de uma constante que é 0, e aqui vai ficar a derivada disso aqui calculada em x0. A derivada desse termo vai ser o f' de x0 e a derivada de x menos x0 é 1. Então vai dar próprio isso aqui, dá isso. E aqui vai ficar f' de x0, né? Então vai um menos o outro, dá 0, tá? Ele até escreveu aqui, ó. A linha de x vai ser isso aqui. Aí quando a gente aplicar no x0, dá justamente, tá? O f' de x0 menos f' de x0 que dá 0, certo? Bom, aí qual é a ideia? Se vocês lembrarem lá da igualdade, aparece no terceiro termo aqui da soma, deixa eu voltar aqui rapidinho, né? Aparece aqui, ó, x menos x0 ao quadrado, tá? Então, como a gente quer mostrar que o e de x é isso aqui, e eu já tenho uma expressão aqui para o e de x, que é isso aqui, ó. Então, qual vai ser a ideia? A ideia aí vai ser a gente pegar o e de x, a gente não vai fazer uso propriamente disso aqui, né? Mas pelo fato a gente vai precisar dessa igualdade apenas para colocar o e de x nas hipóteses de um determinado resultado, que eu já vou mencionar, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar a função h de x como sendo x menos x0 ao quadrado, tá? Onde você pode considerar que o x0, esse x0 é o mesmo x0 lá que eu estou pegando no intervalo que eu estou considerando, né? Que eu quero mostrar o resultado, e o x variando lá no mesmo intervalo, tá? E aí eu vou considerar o quociente e de x sobre h de x. Veja também que no caso da função h de x, h calculado em x0 é 0, que aqui vai dar 0, e quando eu derivar a função h, isso vai dar o quê? A derivada disso, que é quem? É 2 vezes x menos x0, né? E quando aplicar em x0 vai dar 0 também,
tá? De modo que a função h também tem essa mesma propriedade que a função e. Ela é 0 no x0 e a derivada também é 0 no x0, tá? Então aí, pessoal, eu vou considerar esse quociente aqui, ó, porque é o seguinte, a ideia é, se eu considerar esse quociente, como já tem esse termo aqui que aparece lá na expressão que eu quero demonstrar para o valor de e de x, e aqui eu tenho e de x, então a ideia é que a gente tente mostrar que esse quociente aqui vai ser quem? Vai ser o f duas linhas no certo x barra, onde esse x barra vai estar no intervalo de extremo x0, x. Na verdade vai ser de um outro intervalo, mas vai estar contido nesse, tá? Sobre 2, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Bom, tem um resultado que... Primeiro, eu posso melhorar esse quociente como? Observando que eu tenho o quociente dessas duas funções, mas eu posso escrever ele dessa forma aqui, ó, tá? Porque é só eu observar o quê? Que o e de x0, como a gente viu, é 0 e o h de x0 é 0. Então, quando eu escrever dessa maneira, eu não tô alterando a expressão inicial. Só que isso aqui me permite usar um resultado que vai ser útil para que a gente possa associar o E e o H com a derivada deles, porque aí já vai aparecer alguma coisa com a derivada da F, né? Porque a derivada do E já tem a ver com a derivada da F. E depois, se eu conseguir fazer o mesmo tipo de raciocínio com a derivada de E, vai aparecer a derivada segunda de E, que tem a ver com a derivada segunda de F, tá? Bom, aí o resultado que a gente vai usar naquela parte é uma espécie de generalização do teorema do valor médio, tá? Que a gente estuda lá no cálculo 1. Só que aqui é o teorema de Cauchy. Então, como é que funciona esse resultado? Você tem f e g, duas funções que são contínuas num certo intervalo AB, que no nosso caso lá é o intervalo x0, x, tá? E que são deriváveis nesse mesmo intervalo aberto. Então, vai existir pelo menos, então nessas condições, vai existir pelo menos um número C no intervalo aberto AB, tal que f de B menos f de A, g' de C, é igual a g de B menos g de A, f' de C. Ou seja, se eu pegar a diferença, a variação de f nesse intervalo, ou seja, f de B menos f de A, sobre g de B menos g de A, sobre a diferença de g, isso é o valor da derivada de f no ponto C, sobre a derivada de g no ponto C, certo? Desde que g de B seja diferente de g de A e a derivada de g no ponto C seja diferente de zero, tá bom? Então, justamente lá no resultado, lá no teorema que a gente está demonstrando, as duas funções lá, que no caso a f e a g são as funções E e H, elas satisfazem essas condições no intervalo x0, x. Então, a gente pode escrever aquele quociente lá que a gente tinha, que era o E de x menos E de x0 sobre H de x menos H de x0, como sendo, pelo resultado aqui, o certo E' em um certo x1 barra, por exemplo, e sobre H' no certo x1 barra, onde esse x1 barra ele pertence ao intervalo aberto x0 x. E claro que a gente pode considerar, porque lá g de B menos g de A vai ser diferente de zero, certo? E a derivada de g no ponto de H, melhor dizendo, lá H de B menos H de A é diferente de zero. H de B é diferente de H de A, que é a mesma coisa, e a derivada de H no ponto x1 barra também vai ser diferente de zero, tá? Então, tá aí, pelo teorema de Cauchy, né, como eu falei, vai existir um x1 barra no intervalo de extremo x0 e x, tal que E de x sobre H de x, que é isso aqui, ó, vai ser E' no certo x1 barra sobre H' no certo x1 barra, tá? E a gente pode usar o resultado, né, porque além das funções serem contínuas e em x0 x e diferenciáveis em x0 x aberto, a gente tem que a derivada da h, que é isso aqui, ó, né, a nossa h é isso aqui, a derivada de h vai dar o quê? Vai dar 2x menos x0. Então, como eu estou pegando o x diferente do x0, esse x1 barra é diferente do x0, então essa derivada vai ser diferente de zero, porque vai ficar 2 vezes x1 barra menos x0. E o x1 barra ele está no intervalo aberto, né? De x0 x, então é diferente de zero, tá? E claro que se eu pego h de x vai dar 2x menos x0 e h de x0 é 0. Então isso vai ser diferente de zero. Um vai ser diferente do outro, tá? E aí eu vou ter que isso é igual a isso aqui. Agora, a gente sabe... Então,
isso aqui ó, já permite que nessa expressão apareça alguma coisa com a derivada da função, mas aí isso não é isso que a gente quer, pelo que nós vimos, alguma coisa que relacione esse quociente com a derivada segunda da f. Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar de novo o resultado do teorema de Cauchy nesse quociente aqui. Por quê? Porque como eu tenho que isso aqui é igual a isso aqui que é zero, que a gente viu acima, então eu posso escrever isso como sendo menos E' no x0 e aqui sobre, né, h' de x1 barra menos h' de x0. Então, a função E e H, a derivada, né, o E' e o H', eles ainda são diferenciáveis e contínuos no intervalo, só que agora a gente vai pegar um intervalo de extremos quem? x0, x1 barra, tá? Bom, o E' vai ser porque, por hipótese, a nossa f ela é diferenciável até segunda ordem, então ela é contínua, obviamente, também, né? Então, essa função aqui, como ela tem relação direta com a derivada segunda da... Aliás, desculpa. Isso aqui tem relação com a derivada primeira da f, ela vai ser diferenciável e contínua também, tá? Assim como o h pela expressão dela. Então, isso aqui, ó, pelo teorema de Cauchy, vai existir um certo x barra no intervalo aberto de extremo x0, x1 barra, tal que isso aqui vai ser quem? Isso aqui. Só que isso é igual a isso, ou seja, eu vou ter que vai existir, no caso, então, um x barra, que está nesse intervalo aqui, consequentemente no intervalo x0, x, tá? De modo que isso aqui é isso. Bom, mas a derivada segunda da função vai ser justamente a derivada segunda de f de x, por conta dessa conta que a gente já tinha feito, ó. Se a gente derivar isso aqui duas vezes, aqui vai dar a derivada segunda e aqui é a derivada de um número, que é zero, tá? E a derivada segunda disso aqui vai ser quem? A derivada primeira era 2, né? 2 vezes x menos x0, então a derivada segunda é quem? É 2 vezes a derivada de x menos x0, que é 1. Ou seja, aqui a gente tem isso, e aí, né, substituindo, a gente vai ter que é de x sobre h de x, é isso aqui. Consequentemente, passando o h de x, que é isso aqui, para o lado direito, a gente obtém que o erro é dado por essa expressão, né, para algum x barra no intervalo aberto de extremo x e x0. E aí fica provado o resultado, tá? Bom, aí, pessoal, a gente pode pensar assim, beleza, o resultado lá mostrou que é possível a gente encontrar uma expressão para o erro, dependendo apenas da função f, né, no caso da derivada segunda. Só que aí tem um detalhe, né, que a gente pode atentar para isso, que é aquele x barra que a gente calcula, ele é um x barra que a priori a gente não sabe quem é. A gente teria que fazer essa averiguação para de fato conseguir calcular aquele número, né? E aí a gente pensa, então nesse caso vai dar mais trabalho do que a gente tinha anteriormente, né? Mas não é bem assim. Esse exemplo 1, ele mostra justamente que aquele resultado ele pode facilitar um pouco, de fato, a nossa vida, no sentido da gente querer saber quão próximo do valor real da função no ponto x é o valor que a gente obtém quando a gente usa aquele polinômio para aproximar o valor da função no mesmo número x, do polinômio p, tá? Então, essencialmente, o que é esse exemplo 1 que vai dizer isso, aliado ao resultado. Então, a gente tem uma função f que é derivável até a segunda ordem, no intervalo aberto i, e aí considera um certo ponto x0 nesse intervalo. Aí a gente supõe que existe uma constante positiva, tal que a norma, o módulo da derivada segunda de f em qualquer valor x, no intervalo i, vai ser menor ou igual do que esse m, ou seja, a derivada segunda ela é limitada no intervalo i. Essencialmente é isso que está dizendo isso aqui, né? Então, prove que para todo x em i, quando a gente pega o módulo de f de x menos p de x, o p de x é o nosso polinômio lá de Taylor, isso é menor ou igual do que m sobre 2, multiplica o módulo de x menos x0 ao quadrado. Então, realmente vejam que isso aqui, né? Ou seja, o que eu essencialmente estou calculando aqui é a diferença entre esses dois valores em módulo, apenas para eu não considerar sinal, porque pode ser que esse valor aqui seja maior do que esse, um pouco maior ou um pouco menor, né? Então seria só a questão do valor negativo, ou não. Então permite que a gente calcule esse erro, essa diferença,
a partir do fato de eu apenas saber quem é o ponto que eu estou calculando, né, do x0 que eu fixei, e desse m que eu posso encontrar por inspeção, né, para observar que a derivada ela é limitada. Claro, aí você pensa ainda, né, mas o m, se eu acho um m, pode ser que tenha um m ainda menor do que esse, que ainda limite. Bom, aí quanto menor for esse valor do m que você consiga encontrar em relação a um primeiro que você observe, melhor vai ser justamente essa aproximação aqui, tá? E p de x é o nosso polinômio de Taylor de grau 1, certo? Então, a solução é muito simples, porque é só a gente lembrar lá daquele resultado que a gente provou do teorema, né? A gente provou esse teorema aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse erro, vou pegar essa expressão aqui e vou isolar, certo? Até porque lá na diferença que eu quero avaliar, do lado de esquerda da desigualdade, aparece justamente isso aqui, menos isso que é o polinômio. Então, eu vou passar esse termo para lá, que é o p de x. Então, se eu pegar f de x menos p de x, dá justamente o e de x, que é isso aqui. Que é justamente o que a gente tem lá, ó. Tá aqui, do teorema, certo? Mas aí, pessoal, a gente sabe... Claro, isso aqui, como eu tenho o módulo de um produto, né? Eu tenho esse um meio aqui, eu posso colocar ele fora. Aí vai ficar um módulo de f duas linhas de x barra vezes isso. Aí é o produto dos módulos. E isso aqui, por hipótese, é menor ou igual do que um certo m para todo x em i. Então, como eu tenho que isso é igual a isso e esse camaradinha é menor ou igual a m, então isso aqui vai ser menor ou igual que isso, ó. Né? Vai ficar um meio, aqui é m, substituo por m, então fica m sobre 2 vezes isso para todo x em i. E aí, como eu tinha que isso era igual a isso, né? Isso aqui é menor do que isso, então a diferença que a gente quer estudar em módulo é menor ou igual do que esse valor. E aí, com isso, a gente consegue uma forma mais simples, a partir do resultado, claro, que a gente provou, de estimar o erro que a gente obtém do cálculo, né, do valor de f de x quando a gente calcula usando o polinômio, tá bom? Aí na próxima aula eu vou usar um exemplo para a gente ver que esse resultado permite, junto com esse exercício, esse exemplo, calcular funções em determinados valores, como até esse próximo exemplo 2 já diz, ó, por exemplo, a função logarítmica natural, tá? E aí a gente vai ver uma generalização desse resultado da fórmula de Taylor, para encerrar essa parte. Beleza?